podcast jurídico da OAB Arco Verde Região, em parceria com a TV L-Dado. Hoje iremos tratar sobre a reforma tributária e os impactos em nossas vidas, recebendo dois convidados ilustres, Dr. Diego Girão, do escritório Barros Advogados e Associados, e Miguelito Júnior, do escritório Líder Contabilidade. Muito prazer em recebê-los, meus queridos. Vamos começar aqui com o nosso querido Miguelito. Miguelito, faz aí sua apresentação, sua bio, para o nosso público te conhecer. Boa noite a todos. Sou Miguelito Júnior, sou contador há 25 anos, sócio fundador da Líder PR Contabilidade. A gente tem 25 anos trabalhando nessa região aqui, tanto na privada como na pública. Estamos aqui para aprender e a conversar, né, um pouco sobre hoje. Esse tema tão polêmico, né, Exato. Miguelito? E aqui nós temos o nosso querido Dr. Diego Girão, meu amigo, meu irmão, meu companheiro de docência, colega de sala de aula. Por favor, meu querido, se apresente aqui para o pessoal lhe conhecer melhor. Boa noite a todos, boa noite Rubens, boa noite Miguelito. Me chamo Diego Girão, atualmente sou advogado, trabalho no escritório da banca Barros Advogados Associados. Banca essa conhecida pelo ilustre Dr. Pedro Melchior, que é um grande figura da advocacia a nível nacional. É uma banca que está há mais de 20 anos no mercado, onde nós trabalhamos na defesa de gestores públicos, de prefeituras, faz essa parte tributária também, certo? E também sou professor aqui da Facom, leciono nessa parte de direito público, e estamos aqui nesse momento para tentar desmistificar, né, Miguelito, essa situação que é a nova reforma tributária, né, que onde tem muitas dúvidas, muitos questionamentos, então tentar clarear aqui as ideias da população. Opa, doutor Pedro Melchior, um abraço, meu querido, meu irmão, meu colega profissional, sugeriu, e uma ótima sugestão, doutor Diego Girão para representá-lo aqui, que no momento não pôde se fazer presente. Manda um abraço fraterno. Girão, vamos falar aqui sobre o tal do IVA. Existem vários impostos, ICMS, ISS, CSLL, um monte de sigla, uma sopa de letrinha de siglas. E agora tudo se unificou no tal do IVA. Explica pra gente o que é essa sigla IVA. Bom, meu irmão, eu acho que foi uma das grandes vantagens, né, Miguelito, dessa reforma tributária, foi a questão do imposto do valor agregado, que é o IVA, né? Esse tipo de imposto, ele reduz muito a nossa, digamos, a quantidade de impostos. Nós tínhamos vários, 7, né? 7 ou mais, né, Miguelito? Vai simplificar 5 no caso. Se você, e no caso agora eu fico só com 5 dividido para 2, né? Que fica com o CBS e o IBS. O IBS vai tomar de conta dos impostos estaduais e o municipal, que o estadual era o ICMS e o municipal o ISS. Já o CBS vai ficar tomando de conta dos impostos federais, o PINS e o COFINS. Vai ficar tomando conta desses dois, do IPI. Do IPI, vai ficar de conta do IPI. Então, essa reforma veio para simplificar. Enxugou e está entregando para a gente dois impostos. Vai ficar fácil para a população identificar agora quais são os impostos que eu vou trabalhar agora no sistema tributário nacional. Então, a ideia é juntar em 2 ou 3 impostos, reduzir para um, que seria o IVA, e a população já está segura de que todas as etapas de recolhimento, seja de imposto federal, estadual ou municipal, esteja concentrado num ato só. Não é isso, Miguelito? Exato. No caso, traz em 5 impostos, né? O imposto de renda e o CSL para continuar exigindo. O IVA veio unificar 5 impostos. 3 federais, que é o PIS, o COFINS e o IPI, e o estadual, o ICMS, e o municipal, o ISS. Entendi. E isso vai gerar impacto também no que diz respeito a essa questão de itens de consumo alimentício que compõe a cesta básica. Como é que vai ficar essa questão, Miguelito, da cesta básica nacional e a propaganda de que o imposto vai ser 0 para esses itens? Vamos para a teoria e para a prática. Na teoria, existe uma previsão de 10% a 20% de redução, dependendo do estado. Porém,
existe uma logística que é feita. Nós vamos ter agora o combustível, terá um aumento da sua carga tributária. Então isso é verdade mesmo, não é mito, né? Não. Então, é o famoso a lei do pecado, né? A lei... O imposto do o pecado. imposto do O imposto do pecado, é. Então, o que acontece? Então, a gente vai ter que analisar bem a logística até chegar ao ponto final. Então, a previsão de 10 a 20, mas a gente sabe que vai depender muito disso, de questão da logística, de questão da safra, de questão do câmbio, de questão da procura, Do item, né? Pronto. da oferta e da procura, no caso, né? E aí é uma consequência de que a indústria ela não vai absorver um prejuízo. Esse prejuízo, de alguma forma ou outra, pode chegar no bolso do cidadão, Exatamente. com essa isenção. Então, a gente sabe que vai ter uma redução. Agora, a gente não sabe o tamanho da redução por causa dessas questões que são esporádicas, que não depende somente, tem que esperar realmente a época, né? A intersafra, a safra, para poder ter a evolução do preço. Pronto, num quilo de arroz, num quilo de feijão, do macarrão que está envolvendo trigo, tudo isso. Então a agricultura ela vai também estar paralelo, né, para determinar o valor do preço final na prateleira do supermercado, não é isso, Miguelito? Doutor Diego, na lei a gente está vendo conceitos novos. Por exemplo, a questão do cashback tributário para as famílias de baixa renda. Como é que isso vai ser implementado? Meu irmão, a primeira coisa que a gente orienta é que todo mundo, quando for fazer uma compra, ele coloque seu CPF na nota. Porque é esse CPF que vai dizer a pessoa, quando faz um choque de dados com o banco, com a Receita Federal, com o sistema do governo, vai ver o crédito que essa pessoa tem a receber a partir do que ela consome. Lembrando que só vai ter direito a esse cashback, a esse retorno abatido no imposto, a pessoa que for registrada no cadastro único, certo? E uma família que tiver renda per capita até meio salário mínimo. Como o Miguelito falou, vamos dar exemplo, né? Vamos dar exemplo. Digamos que é o que o consumidor ele pagou a conta de energia. E da conta de energia ele recolheu o imposto lá na frente de R$ 15. Quando for abater esse valor, vai ter um desconto no valor da conta. E aí como é que volta esse dinheiro para o consumidor? Ou através de depósito bancário, diretamente na conta do cidadão, ou desconto direto na fatura dele, tanto da energia quanto de água. Agora esse valor vai variar, né, Miguelito, de acordo com o recolhimento que for feito, né? Exatamente. Com a taxa de água, com a conta de água, com a conta de luz, vai variar de acordo com o que for tributado em cima desse imposto. Então, em linguagem simples, o cidadão comum, dona de casa, o trabalhador, ele está lá pagando seus impostos e aí vai receber um retorno mediante essa movimentação vinculada ao CPF. Então, o CPF é a dica de ouro para que possa ter direito a esse cashback, esse retorno, né? Inclusive hoje, quando nós estamos fazendo nossas compras, todo estabelecimento está fazendo CPF na nota, e isso é crucial. Até para mais na frente, a gente, quando for prestar nossas contas, fazer imposto de renda, ter esse choque de valor, de quanto a gente está gastando também, é importante para nos proteger. Porque no final, quando nós formos prestar fazer imposto de renda, esses dados são cruzados para saber se a gente está gastando e está gastando bem, né, Miguelito? Para não ver a famosa sonegação ou cair na malha fina. Por isso que é importante ter sempre esse CPF na nota. Isso é muito importante. Miguelito, em relação ao empresário, o indivíduo que está ali no Simples Nacional, é um microempreendedor individual, é um indivíduo que está tocando uma empresa de pequeno porte, vai ser vantajoso continuar no Simples ou a reforma está empurrando o empresário de alguma forma para um regime um pouco menos vantajoso financeiramente? Eu considero o seguinte: primeiro ele vai ter que analisar a empresa. Eu sempre digo o seguinte: o empresário, ele trabalhava pelo produto. Hoje ele vai entender o que encarece o seu produto. Então ele vai ter que conhecer primeiramente o seu produto, verificar quem é o seu cliente final, se é um outro contribuinte, se é outra empresa ou se é o consumidor final.
porque isso vai ser importante para poder saber se vai ter destaque ou não de crédito de impostos. Porque só aí é que ele vai poder decidir se ele continua no Simples, porque o Simples não vai ter mudança. Então, você vai poder, facultado, você vai aderir ao Simples ou oferecer o IVA, dependendo da melhor oportunidade para a empresa, questão de redução de impostos, entendeu? Então, ele vai ter que fazer esse estudo. Por isso eu digo a você, o contador, o advogado tributarista é essencial, até 2033 ele tem emprego, viu? Para poder fazer uma análise real da empresa, né? O NCM, por quê? A gente observou assim, não é o KNAI que vai fazer você analisar a empresa, é o NCM, que é o produto que você realmente vende. Então, através do NCM, que é o cadastro do Mercosul, o código do produto específico que você vai trabalhar, e não o KNAI, porque muita gente estava iniciando pensando no KNAI. A atividade econômica é essa, então é importante estar no Simples, mas não. Qual o produto que você vende e quem é o destino? Se é o consumidor final ou se é o contribuinte. Ah, entendi. Então, é importante que haja um planejamento mesmo junto ao contador e o advogado para não sair tomando decisão precipitado, né? Porque a análise é um pouco mais complexa. A gente está em 2026. Esse é o ano do planejamento. 2027 é que, de fato, realmente vai começar a contribuir. Nossa obrigação agora é destacar o NCM, CBS e IBS. O CBS e IBS. Essa sopinha de letra deixa o cara... Não muda, né, Miguelito? Não Não. muda. É muito interessante pegar esse gancho que o Miguelito falou, porque por o pessoal se organizar e não fazer o planejamento tributário com moldes do passado, já começar a fazer o planejamento tributário desde o ano passado, fazer o planejamento tributário com base na nova reforma. Porque como Miguelito explicou aí, você vai ter que destacar da nota fiscal o CBS e o IBS. Se você não destacar esses dois impostos, você pode incidir em problema fiscal. Essa informação acessorial agora é justamente para isso, para ter uma análise para 2027 realmente começar a cobrança, que vai ser primeiro a CBS, né, que vai ser o PIS, COFINS e o IPI, e em 2029 começa o IBS, que vai ser progressivo, né, a partir de 2029, vai ser o ICMS e o ISS, até 2033, que será 100%, né? 100%. Tem alguns anos aí para se adequar, mas não pode Deixar para outra hora. 2026 é o prazo final, né? Não é isso, Miguel? Segundo sua opinião. Não, já iniciou, né? Já iniciou, né? Já iniciou. Agora, 2027, de fato, é que, se você observar as notas agora, vão estar destacando o valor. Só que existe, vai ser um estorno. Vai estar lançada a nota 1% só de teste, mas é anulado. Então, não tem nenhuma influência hoje, nem o IBS, nem o CBS. É só um teste que está sendo feito nas notas. Tá certo. Doutor Diego, em relação ao prestador de serviço, né? Então, a gente tem a cabeleireira, o dentista, o advogado, o engenheiro, o contador. Aponta-se que seria a classe mais prejudicada em relação a essa questão da reforma. Explica para a gente como é que o prestador de serviço tem que se comportar diante dessa reforma tributária. Meu irmão Rubens, eu vou pegar o gancho de Miguelito, quando ele fala que a faculdade, que dá a faculdade de você escolher qual o regime tributário que você vai seguir. Um exemplo, você vai ter que observar o seu consumidor final. Quem vai ser seu consumidor final? Se vai ser uma pessoa física, se a maioria de sua cadeia, digamos, de fornecedor, de trabalho for pessoa física, o ideal é que você se mantenha no simples, até para a questão das reduções tributárias. Agora, se você tem uma gama maior de fornecedor, que é pessoa jurídica, que é uma empresa, aí é você sentar com o seu contador, fazer o planejamento tributário e ir para aquele plano que a carga tributária se adequa à realidade da sua empresa. Ou seja, a saída é você olhar para como você está agindo no mercado. Para onde é que eu vou direcionar? Meu setor, por exemplo, meu setor como vai trabalhar com escritório, né? Se meu cartela de clientes é mais pessoa física, se minha cartela de clientes é mais pessoa jurídica, para onde é que eu vou enveredar? Aí eu tenho a faculdade de escolher. Ou eu vou para o Simples, ou eu opto pelo IVA, né? Para o recolhimento do imposto e incidência dessa carga tributária. São novos perfis, né? Que tem que se adequar a essa realidade, né? E assim, como o Miguelito bem falou, essa questão de fazer o estudo junto ao contador, para onde é que eu vou encaixar, é o meu perfil de empresa, né, Miguelito?
Esse planejamento tributário hoje se torna mais essencial. Não deixar para outra hora, como nós já falamos aqui, já se planejar, já se trabalhar pensando no futuro, né? Se proteger para que não tenhamos um susto tributário nem fiscal mais na frente. Nos noticiários, na grande mídia, a gente está sempre ouvindo falar sobre o imposto do pecado, que vai ser um pouco mais duro, alíquotas maiores, que vai desde situações que envolvam a prejudicar a saúde ou ao meio ambiente. A gente está falando aí de combustível, a gente está falando de bebida alcoólica, refrigerante, cigarro e demais itens. Explica para a gente, para a nossa audiência, por que há um holofote tão grande em relação a esse imposto do pecado. O governo ele fez o seguinte, ele diminuiu a carga tributária no essencial, que a gente considera a cesta básica, e teria que compensar em algum produto. Então, ele considerou que tudo que era prejudicial à saúde, ao meio ambiente, deveria ter uma carga maior. Então, combustível, os jogos, as bets, terão uma carga maior quanto a isso, entendeu? Só que essa carga maior, a gente ainda não sabe o percentual dela. Sabe que será um percentual acima até 5% do valor normal. Então, mas a gente está aguardando ainda sair o comitê de formação do ICMS para que a gente possa analisar e ver qual vai ser os valores que serão de cada produto desse, entendeu? O impacto que vai ter sobre o impacto financeiro. Então, há a possibilidade, né, de que a cervejinha do final de semana fique um pouquinho mais cara, na verdade, e outras situações também envolvendo também a questão do combustível que impacta no preço de tudo. Tudo. E aí o combustível, ele quanto mais emissor de poluentes, vai ser mais penalizado. Pelo menos na teoria seria assim. Não é isso, Miguelito? Então, favoreceria, então, o consumo até do carro elétrico, né? Porque não tem emissão nenhuma de carbono, não é verdade? E, doutor Diego, na prática, esse imposto, quando há essa isenção, essas indústrias elas não vão querer suportar nenhum tipo de prejuízo. Então, a tendência realmente é que essa lista de itens do imposto do pecado fique realmente mais caro para o consumidor. Comenta sobre isso. Ou seja, os produtos nocivos à saúde vão ter uma carga tributária maior. Ou seja, quem gosta de uma cervejinha, como foi no churrasquinho, coisas assim, vai pesar no bolso. Porque qual é o planejamento do governo? O planejamento do governo é incentivar que exista uma proteção maior à saúde, às atividades ecológicas, né? Que exista uma proteção maior para o crescimento da população e o maior, digamos assim, a maior faixa etária, né? A maior vida, longevidade. E as empresas elas têm que se preocupar com isso também, né? Porque a gente percebe que, por exemplo, vai comprar algo que tenha numa garrafa PET. Aí diz, esse plástico foi reciclado. Isso. Além disso tudo, meu irmão, as empresas vão se olhar para uma vertente mais preocupada com o meio ambiente agora. A empresa verde, né? A empresa verde. Inclusive, aí também, acho que também dentro desse assunto, hoje a gente vê que as empresas estão sendo cobradas diariamente a ter suas licenças ambientais, a ter suas certidões em dia, justamente por conta desse período que vai ser batido mais forte. Essa questão dessa reforma tributária no que concerne a esse incentivo para os produtos que não são nocivos à saúde. Entendeu? Vai dar um olhar mais carinhoso a essa situação. E em relação ao combustível também, vai ser uma coisa que pode pegar todo mundo de surpresa. Porque por mais que não esteja mais o IPI, né? O IPI seja zerado na taxa do combustível, mas como é que os estados vão se adequar à realidade? Porque o estado é que vai agora fazer essa carga tributária em cima do combustível. Ou seja, quem vai sofrer vai ser a ponta, vai ser a bomba, vai ser a gente. Ou seja, a gente com esse imposto do pecado pode pagar um pouquinho a mais e, como você bem falou, a saída vai ser os carros elétricos. Quem sabe não tem até uma isenção no carro elétrico e ele baixa de valor também, justamente com base nesse imposto. E antes da gente começar o nosso podcast, a gente estava conversando aqui em off, e uma situação também que vai ter é que existia essa guerra de estados, né? Cada estado querendo
o seu imposto, por exemplo, na questão do ICMS. Miguelito pode conversar melhor. E agora é o governo federal que vai ser responsável pelo repasse. Comenta aí, Miguelito, sobre isso. Isso aí está sendo estudado pelo comitê, porque, teoricamente, haveria uma unificação da taxa, mas ainda existe uma alternativa para os estados em questão de tributos, entendeu? Então, vai ter até 2029 a gente pode ter alguma modificação. Como também pode ter modificação para o ano. Uma nova eleição, um novo Congresso. Então, muita coisa ainda vai... muita água vai rolar ainda no rio, embaixo dessa ponte, para poder a gente realmente definir. Então, sabemos o quê? Hoje, contribuinte, planeje. Inicie seu planejamento estratégico, porque em 2027, no dia 1º de janeiro, já vai começar o CBS. Então, organize, saiba quais são os seus insumos, o que você vai acreditar, o que vai ser debitado, para fazer a apuração do crédito e débito, para saber realmente o seu imposto a ser pago. Porque agora, na nova modalidade, né, Miguel, da reforma tributária, a gente tem um termo em inglês, SPAE, esqueci agora o nome, SPAE, é um termo em inglês, certo? Que agora, quando você vai fazer o recolhimento, que você faz, o Estado vai fazer o pagamento, ele já tira do Estado e já repassa da empresa o que é da empresa, justamente por esse sistema integrado, né? Aí o que é que acontece? Quando o cidadão vai fazer o pagamento, quando sai recolhimento do imposto, digamos, hipoteticamente, se é R$ 1.200, esses R$ 200 são de imposto, R$ 200 já vai para o governo e os R$ 1.000 já caem na conta da empresa como o lucro dela, que é o fluxo de caixa. Exatamente. É o fluxo de caixa, né, Miguelito? É o fluxo de caixa que eu tenho. Vai prejudicar bastante, porque hoje todo empresário ele trabalha com montante. Então, quando entra do 1.200, ele trabalha nos 1.200. E agora não, ele vai trabalhar realmente com a mercadoria dele e o imposto já vai estar retido na fonte. Na hora que eu passar o cartão de crédito, vai ser de 1.200, vai ser 200, no caso. 1.000 ficará para a empresa e já 200 já é para o governo. Isso feito pela operadora, Pela Da operadora. operação. da operação. O nome do sistema é Split Payment, que é o do fluxo de caixa, né? É o que a gente costuma de americanizar, né? Tudo que é feito no nosso país. Aí justamente esse fluxo de caixa que ele estava explicando, que é importante, nós estamos até conversando, né? O quanto importante vai ser as empresas estarem com seus registros contábeis em dia. Porque se você tiver um registro de caixa em dia, o registro contábil em dia, você vai acabar caindo numa situação fiscal pesada, né, Miguelito? Eu tenho um exemplo prático aqui. Eu tenho uma empresa de detergentes que ela comprou uma máquina muito cara para fabricar a tampa. Com esse novo código tributário, ele pode terceirizar a fabricação da tampa, porque esse crédito ele vai poder abater do seu imposto. Hoje, se ele mandasse fazer essa tampa à parte, não iria abater do imposto dele final. Com essa mudança, ele vai poder abater a terceirização desse serviço no produto final. Então, vai facilitar muito a terceirização, a eficiência na produção da produção final, entendeu? Então, é uma vantagem. Aí sempre o seguinte, nós estamos num código tributário muito antigo. Então, você vê, a maioria dos países já tem essa contribuição no IVA. Então, a gente está atrasado. Nossa lei tem 60 anos, né? O Código Tributário ele é de 66. E nós temos a Constituição de 88. Ou seja, a gente vê que o legislador, está até brincando também, que o legislador brasileiro é preguiçoso. Ele observou que o Código Tributário de 66 tinha parâmetros legais, com a de 88 fez, não vou fazer um novo não, vou deixar isso aqui e vou continuar. Ou seja, Constituição nova com parâmetros tributários antigos, 66, ou seja, como o Miguelito falou, aí 60 anos, né, quase 60 anos, 60 anos realmente, né, 60 anos de um código tributário que não se adequou à velocidade do tempo, não se adequou às realidades tecnológicas, né, e ficamos ultrapassados. E agora temos 8 anos de implantação para uma nova forma, uma nova estrutura. Por isso que eu digo assim, o empresário ele vai ter uma reciclagem, uma nova forma de trabalhar. Ele vai se preocupar agora com os insumos, principalmente quem faz a produção das fábricas, os insumos, os créditos. Por isso que a sonegação vai ser pequena, porque as pessoas vão exigir a nota fiscal, porque sabe que ao exigir a nota fiscal, esse crédito vai abater no imposto dele. Então, é importante, aluguéis mesmo, que existia,
não existe essa necessidade das pessoas pedirem. Hoje vão começar a exigir. Por quê? Porque esse aluguel, o imposto desse aluguel vai abater do seu imposto. Então vai ter uma legalização maior no Brasil. Então vai ser mais fácil de rastrear Vai. a circulação de riqueza e até que o indivíduo, então, por exemplo, vive de renda de aluguel, não emite nota, não declara imposto de renda. Agora, consequentemente, ele vai ter que declarar também, né? Com certeza. Porque ele ali foi rastreado e aí vai cair na malha do governo. E uma das coisas interessantes dessa reforma é que ela busca a igualdade, né? Todo mundo pagar o que realmente está gastando, né? Porque, hipoteticamente, se eu ganho R$ 2.000, eu não posso ter um gasto de R$ 20.000. O Miguel tem melhor matemática que a gente é advogado, ele sabe. Matematicamente é impossível eu declarar imposto desse. E quando eu começo a ter essa fiscalização, eu vou conseguir bater, gente. Tu tá ganhando 2.000, como é que tu tá gastando 10.000? Que conta é essa? Se tu ganha 10.000, por que tu tá gastando 30? Não tá gastando, tem 10, tem que gastar 8. É mais ou menos isso, né, Miguel? O consumo vai ser igual, agora o que vai diferenciar é a renda. Por isso que o imposto de renda não está incluído no IVA. Por quê? Porque quanto mais eu ganho, mais vou pagar. O meu consumo, a taxa de consumo vai ser a mesma. O meu imposto vai ser igual ao seu. Porém, o meu imposto de renda vai ser de acordo com o que eu ganho e o que eu gasto. Então, o fator da base de recolhimento de impostos no Brasil ainda ser o consumo nessa medida ainda vai ser realidade com essa reforma. Vai ser o IVA e o IR. São duas situações diferentes, né, Exato. Miguelito? Porque pelo que a gente vê que o IVA está se preocupando mais com o lado jurídico, né? A pessoa jurídica em si, a empresa em si. E o imposto de renda vai ficar ali. Agora, repito, vai ter uma maior investigação, uma maior observação sobre os gastos em cima do imposto de renda. É bom a gente deixar claro para a população, por isso que a gente vai bater na tecla aqui novamente, de fazer o CPF, deixar o CPF na nota, porque vai pesar mais na frente do imposto de renda. Vai ser muito importante. Eu achei interessante também algo que Miguelito falou na questão do exemplo da tampinha da embalagem. Então, numa situação dessa que é mais vantajoso eu terceirizar para obter um crédito e pagar menos imposto, há também um estímulo a um empreendedorismo. Também. Que pessoas se capacitem, né, em serem prestadores de serviço especializado para essas grandes fábricas. Não é verdade? A eficiência. Quer dizer, eu voltei a tampinha, vou comprar tampa a você, aí vou abater do meu produto final. Construtora, ela vai ter as subconstruções. Hoje é acumulativo, então, mesmo que você fazer um serviço, eu não posso abater o que você pagou do ISS. Eu tenho que fazer uma nova nota somando o seu serviço com o meu. Então, vai ter bitributação. Você paga e eu pago também. Hoje, não. A partir de 2029, não. Você vai fazer a nota, eu vou pegar o seu crédito, abater do meu e pagar a diferença. Então, nesse aspecto, estimula, né, o mercado. A cadeia de consumo ela vai tendo... Vai rodando melhor, né? Rodando melhor, né, Miguel? Vai girar. E também acho que, pelo que como vocês falaram, Miguel também falou, essa questão da tampinha e meu irmão bateu no gancho, eu acho que com isso também vai gerar além da capacidade que tu falaste, o emprego, né? Vai gerar emprego, vai gerar oportunidade de emprego no mercado por conta dessa especialização. Um emprego formal, né? Formalizado, formalizado. com toda a documentação, carteira assinada, é importante. Doutor Diego, como a gente está vendo aqui, né, que essa reforma ela vai durar muito tempo. Anos e anos de adequação. A gente Miguelito já falou aqui 2029, 2030, mas o que é que o indivíduo, o empresário, ele tem que se adequar juridicamente hoje para que não seja pego com uma surpresa no futuro, com um passivo jurídico que não foi cuidado no tempo devido? Meu irmão, primeiro de tudo, uma assessoria contábil de qualidade. Um planejamento contábil de qualidade. Eu acho que primeiro passa por essa parte técnica. Quem sabe que o advogado só entra quando é necessário fazer alguma ação judicial para que ele tenha esse direito. Mas, enquanto a isso, a gente, além de um planejamento contábil bom, uma assessoria contábil de qualidade,
é você não adequar a emissão da nota imediatamente. Né? Não realizar essa adequação da nota. Fazer ela de forma progressiva, como a gente conversou no início, fazer os destaques necessários nessa nota para que você não caia em nenhuma pendência fiscal. Não misturar o imposto teste com o imposto efetivamente pago. Né, Miguelito? Que o imposto teste é o que a gente estava falando. O CBS e o IBS. Né? Faça lá na sua nota fiscal, deixe lá, mas não deixe de pagar o imposto que efetivamente é para pagar. E, por fim, que é a preocupação grande, não ignore o fluxo de caixa. Não ignorar o split pie, né, americanizando. Não ignorar esse fluxo de caixa. Por quê? Se você ignora o fluxo de caixa, você não tem o registro contábil em dia, você não faz essa adequação dos ganhos, a empresa pode, aí Miguelito, como tecnicamente pode falar melhor, a empresa pode cair até uma falência. Né? Porque você não pode pensar, paguei, como o Miguelito falou, paguei 1.200, mas peraí, esse 1.200 não é meu. 200 é de imposto que já está sendo creditado e 1.000 é a minha realidade financeira da minha empresa. Então, ter cuidado com a empresa, ter cuidado com as cargas tributárias, ter cuidado com o que está sendo investido, com toda a situação para que não caia em nenhuma responsabilidade fiscal e traga trabalho para a gente, né, Miguelito? Para que a gente socorra do judiciário para tentar salvar a empresa de alguma penalidade tributária. Miguelito, e o empresário, em 2026, o ano que você falou, o que é que ele tem que fazer logo de início para não correr nenhum risco? Eu acho que é o empresário e o consumidor final. Por exemplo, hoje o que acontece muito no dia a dia é a pessoa emprestar o seu cartão de crédito. Tem um limite bom de cartão de crédito, emprestar mãe, pai, irmão. E isso vai influenciar por quê? Como é que eu ganho 3 mil reais e meu cartão de crédito é de 5 mil? Onde está essa receita que você está pagando esse cartão de 5 mil reais? Então, você, infelizmente, hoje, o indivíduo vai ser um indivíduo mesmo. Ele não vai poder passar cartão para terceiros. É questão de compra. Ele tem que justificar. Por exemplo, eu comprei um carro, 100 mil reais. Da onde surgiu de 100 mil reais? É financiado, certo? Prestação de 8 mil. Eu tenho uma prestação de 8 mil. Quanto eu recebo por mês para pagar esse carro? Então, é um planejamento de sua vida mesmo financeira. Não só da empresa, como a sua vida. Muitos empresários misturam o seu prolabore com o dinheiro da empresa. Então, faltou empresa. Às vezes tem um contribuinte, tem 2, 3 empresas. Aí passa o dinheiro de uma para outra para cobrir um determinado duplicata. Então, é esse planejamento que tem que ser feito agora, em 2026. Porque vão ser alertas que vai ter a receita e a informação vai estar lá para ela. Então, se ela quiser notificar você, aí tem um exemplo prático agora de uma pessoa que ela pegava todo o fornecimento de aves para todos os barraqueiros. Então, ele ia, no caso do nosso São Bento do Una, comprava todas as aves e distribuía para as barracas. Só que nisso era o CPF dele que estava lá. Então, teoricamente, para a Receita, quem comprava todas as aves era ele. Pessoa física. Aí chegou uma cartinha da Receita, pediu explicações, tamanho, faturamento dele nesse ramo. Então, o que acontece? O MEI tem o seu limite de 86 mil. Muitas pessoas compram até 86 mil. Mas 86 mil é a venda. Então, quem vende tem lucro. Então, normalmente, 50, 60 mil seria o normal de uma empresa para vender até esse valor. Muitas pessoas confundem e fazem compras até 86 mil. Entendeu? Então, por isso que é importante você parar agora, pensar, planejar, fazer as suas estratégias tributárias para poder não ter problema com o fisco. E as punições são pesadas, né? São pesadas. Essa isenção de 5 mil é muito bom. Do imposto de renda, não é? Imposto de renda. Porém, vai ter uma fiscalização maior, porque o governo perdeu a receita. Então, ele vai ter que arrecadar de alguma forma. Então, de alguma forma. É verificar realmente se o contribuinte realmente ganha 5 mil. Ou seja, é que nós nos preparemos para o imposto de renda pesado, né? Que nós façamos o imposto de renda redondinho. Porque, como o Miguelito falou aí, o governo deu a isenção, mas também vai cobrar. Vai cobrar porque vai ter que arrecadar de alguma forma. E fica mais fácil de fazer essa fiscalização, porque hoje as transações de pagamento são praticamente todas eletrônicas. Ou é um cartão de crédito, ou é um cartão de débito, ou é o Pix.
a gente não vê mais o dinheiro físico circulando. Então, o banco tem essa informação de quantos PIX você recebeu, movimentou, pagou do cartão de crédito. Então, essa vigilância vai ser mais incisiva por parte da Receita. E o sistema da Receita Federal está cada vez mais criterioso em relação a isso, né, Miguelito? A Receita Federal tem montado um sistema assim fenomenal em relação a essa investigação das rendas. Ou seja, então a gente tem que estar sempre atento ao que está investido. O sistema bancário também já passa para a Receita os informes da gente. Então, ou seja, a gente tem que ter o maior cuidado do mundo. Quando o Miguelito bem falou aí, se eu ganho 5, eu não posso gastar 15. Se eu ganho 5, eu tenho que gastar dentro da minha realidade financeira. E muita gente, a gente vê assim, do MEI, que tem o CNPJ, MEI, porém, a máquina é no CPF. Então, A maquineta do cartão. E às vezes tem as duas maquinetas. Tem a maquineta do CNPJ, do MEI, e uma maquineta do CPF. Só que agora, o cruzamento do CPF e do CNPJ vai ser feito. Então, eu vou cruzar tanto o CNPJ como o responsável do CNPJ, que é o CPF. Então, esse cruzamento vai existir. Então, tem que ter uma cautela realmente do faturamento seu e ver se o regime seu é MEI ou se pode ser Simples Nacional. Entendeu? Agora, em janeiro mesmo, é a época da mudança do regime. Então, é necessário você ver quanto você realmente faturou. Se ultrapassou 86 mil, então está na hora de você migrar para o Simples Nacional. Então, ficar com essas velhas práticas para tentar não sair do canto é muito perigoso. A partir de agora, é melhor se adequar, se regularizar e não correr o risco de sofrer uma punição, não é isso, Miguelito? É o sensato, porque, felizmente, a Receita não cobra de imediato. Ela tem até 5 anos, né, para cobrar. E quando chega a cobrança, você já está realmente já 4 anos Esquecido, esquecido, né? Relaxado. Sem elemento de prova para poder se defender também, né? Ter que resgatar, né, todos esses extratos de tantos anos, fica mais difícil também, né? Exato. O Pix, muita gente está falando assim, o Pix está descartado pelo Pix, mas não é o Pix, é a sua movimentação financeira. Independente do Pix, seja cartão, seja suas compras, o seu CPF. Então, esse cruzamento de informações é que vai ser, a Receita vai ter. Aliás, já tem, né? Uhum. Então, agora vai só cruzar e vai saber realmente se aquela pessoa recebe menos de 5 mil ou recebe mais de 5 mil e onde está o imposto dessa diferença. E como vai ter agora uma importância ainda maior a emissão de nota, as empresas elas vão ter interesse de que na emissão da nota já tem aí o CPF do consumidor. Hoje é facultado ao MEI a emissão da nota fiscal em 2026. A partir de 2027 é obrigatório. Hoje ela só é obrigada, o MEI, quando é contribuinte, para emitir para o contribuinte. Mas o consumidor final não é obrigado. Porém, a partir de 2027, tanto vai ser obrigado ao consumidor final como ao contribuinte, o MEI. Pois muito obrigado pela participação de vocês. O papo foi muito divertido, agradável e educativo. Deixo o microfone aberto para que vocês possam dar uma mensagem final para o nosso público. Então, só agradecer. A gente está engatinhando ainda no Código Tributário. Muitas mudanças terá, né? Como a gente disse, né? Novas eleições, um novo Congresso. A gente não sabe o que vai acontecer ainda, né? Nós temos ainda 8 anos pela frente de mudanças, possíveis mudanças. Então, vamos atualizar, cuidar da nossa empresa, cuidar do nosso CPF, proteger nosso CPF, para que a gente não tenha surpresas negativas. O IVA é um produto bom, é uma justiça tributária que será feita, porém a gente tem que se acostumar, nossa cultura vai ter que se adequar a essa nova forma de tributação. Doutor Diego. Meu irmão Rubens, meu irmão Miguelito, obrigado pelo convite, em nome do Dr. Pedro Melchior, em nome da banca Bar da Advogada Associados, agradecer mais uma vez o convite, dizer que foi um papo agradável, um papo esclarecedor, dizer que aos nossos ouvintes que não caiam em fake news, que é muita desinformação, é muita conversa desencontrada, e procure seu contador, procure seu advogado, procure as plataformas oficiais do governo federal para poder se inteirar
e não cair em nenhum tipo de mentira. Porque o que a gente vê muito susto, a população assustada, mas tenha calma. Como a gente fala, veio para trazer justiça. A reforma tributária veio para fazer justiça. Só cabe a nós termos a cultura de acreditar que isso vai dar certo. Obrigado, Diego. Obrigado, Miguelito. Obrigado, OAB Arco Verde, TVLW e principalmente obrigado a você, espectador, que ficou até o final. Até o próximo episódio.